eu estarei dominando o que eu verei, mas muitos não têm dominado, e ali na plataforma cujo nome é YouTube, se a pessoa for para a página principal, estará vendo coisas que não convêm, mulheres seminuas e tantas outras coisas, fofocas, que nem eu mencionei aqui, infelizmente, o tal do fuxico gospel, porque, meus irmãos, é tipo uma divulgação, é tipo uma propaganda, é tipo para crescer mais inscritos neste canal. Não está agregando em nada este nome Fuxico Gospel, não está agregando nada, porque Fuxico não tem nada de agregação espiritual para as nossas vidas. Isso não está louvando e nem honrando o nome de Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou então fazeis ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós dizemos tudo para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus. As nossas conversações têm que ser para a glória de Deus, o nosso vestir tem que ser para a glória de Deus. Não te espanta, eu não posso me espantar. Quando eu for comprar, quando eu for negociar, tem que ser para a glória de Deus. Isso que Jesus nem vai estar usufruindo daquele meu bem material, mas tem que ser para a glória de Deus. Muitos irmãos também andando na carne, comprando aquilo que não precisa, comprando aquilo que não tem necessidade, está em pecado, está andando na carne, porque já tem aquele utensílio, já tem aquela tal coisa, e mesmo assim fica comprando e comprando. Então são tantas coisas, meus irmãos, para nós vigiarmos, são tantas coisas que o Espírito Santo quer que nós venhamos nos estabelecer, para que verdadeiramente nós possamos andar em espírito. E andar em espírito não é fácil, porque eu comentei com alguém, uma parenta minha, olha, se alguém no ônibus vier e pisar, tu tem que glorificar. E no mesmo dia aconteceu isso comigo. Eu preguei para ela e Jesus olhou, tu está pregando para ela? Então eu quero ver se tu vai viver isso que tu pregou para ela. E no mesmo dia uma senhora só faltou pular em cima de mim. E aí que eu lembrei, hoje eu falei para a varoa isso. Então, meus irmãos, viver em espírito é muito dificultoso. Quantos irmãos no dia da chuva, vindo para a igreja, subindo eu vou, subindo eu vou, subindo eu vou, buscar coroa que Jesus me preparou. E aquele carro abençoado passou a mais de 50 km por hora e molhou ele de cima a baixo, de baixo a cima. E ele não murmurou, vivendo em espírito. Viver em espírito não é fácil, meus irmãos. Porque aqui nós precisamos, ainda neste tabernáculo, chegar na estatura do varão perfeito. Se nós vivermos em espírito, nós conseguiremos fazer isto. E este homem verdadeiramente viveu em espírito, porque ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagina, meus irmãos, pessoas já se espelham em nós sem nós sabermos, porque não pensas tu não que pessoas não estão te cuidando, os ímpios estão te cuidando, eles estão esperando 2%, 3%, 5% da tua falha para te apontar. E ainda diz que é crente, mas em nome de Jesus, Satanás vai ser envergonhado, porque eu e tu e eu, todos nós, daremos um bom testemunho, porque a partir de hoje, nós começaremos a andar verdadeiramente em espírito. Sim, meus irmãos, nós andaremos em espírito, para a glória e para a honra de Deus, para glorificar o nome de Deus, para que, ainda que nós não venhamos escutar com uma tonalidade vocálica alguém falar, que nós somos homens de Deus, eles vão pensar, ali vai um homem de Deus, que nem a sunamita falou para o profeta Eliseu. Assim que nós temos que ser, meus irmãos, dar um bom testemunho onde nós formos, porque estão nos observando e nós não estamos vendo, porque já nos viram de lá para cá, de cá para lá, de lá para cá, andando com a espada, que é a palavra de Deus. Eles estão procurando uma oportunidade para blasfemar o nome de Jesus Cristo, mas eles não terão êxito, porque o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado nas nossas vidas. Vivamos em espírito e não nos inclinamos para as concupiscências dos olhos, a concupiscência da carne, porque a carne quer descansar, a carne é preguiçosa, mas em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, nós andaremos em espírito. Porque o que espera a nós, Paulo também disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Ele tem uma morada para a tua vida, Ele tem uma morada para a minha vida, Ele não faz acepção de pessoas, é isto, porque nós precisamos pregar o céu, nós precisamos pregar o inferno, nós precisamos pregar a santificação de corpo, alma e espírito, e as demais coisas, meu irmão, nós precisamos beber, comer, calçar, vestir, isso Jesus Cristo estará acrescentando nas nossas vidas. Jesus Cristo tem acrescentado nas nossas vidas. E a saúde, meu irmão, Jesus Cristo já acrescentou nas nossas vidas. Isso Ele tem feito nas nossas vidas. Viver em espírito, algo difícil. Viver em espírito cansa, meus irmãos. Mais uma notícia eu tenho para as nossas vidas. Que bom quando nós nos sentirmos cansados. Isso significa que nós estamos vivos. Enquanto nós estivermos vivos, ainda há esperança para as nossas almas, para que elas não sejam lançadas no lago de
para que elas não sejam lançadas no inferno, que é o primeiro lugar de sofrimento. Porque o segundo lugar de sofrimento, os irmãos bem sabem, é o lago de fogo. E os irmãos sabem que quem estará no lago de fogo vai ser o diabo, o falso profeta, a besta, a morte e o inferno. Esses serão lançados no lago de fogo. Há uma dificultação em andar em espírito, mas em nome de Jesus nós iremos romper isto. Porque sim, tornarei a falar-te que pessoas, sim, se espelham em ti. Tu não pode desistir agora, tu não pode esmorecer agora. Tu não sabe, mas tem pessoas que se espelham em ti. Tem pessoas que, na parte das varoas, tem muitas mulheres que dizem: eu queria ser como aquela irmã é. Eu queria andar do jeito que aquela irmã anda, na simplicidade, com a beleza natural dela, sem estar com o reboco da Jezabel. Eu queria andar do jeito que essa irmã anda. E na parte dos varões, muitos homens olham para nós e dizem: eu queria andar como ele anda. Eu não queria andar desse jeito que eu ando. Eu não queria andar com tantas mulheres. Mesmo andando com tantas mulheres, eu não sou feliz. Há um vazio dentro de mim. Não há um vazio dentro de nós, porque nós temos Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Jesus que nós conhecemos, o Jesus que ele exalta e o Jesus que humilha. Viver em espírito, meus irmãos, é uma bênção. Ainda que os montes fossem lançados nas profundezas do mar, ou então sobre as águas do mar, vivendo em espírito, nós teremos a paz. Ainda, meus irmãos, que chova sangue dos altos céus, vivendo em espírito, nós teremos paz. Ainda, meus irmãos, que amanhã venha a estourar a terceira guerra mundial, vivendo em espírito, nós teremos paz. Viver em espírito é uma bênção. Viver em espírito dentro da geladeira ou então dentro do armário, há só necessidade. Mas que nem Jó falou, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Viver em espírito é nós confiarmos em Jesus Cristo. Viver em espírito é uma bênção. Viver em espírito ativa a nossa visão espiritual, o nosso olfato espiritual, a nossa degustação espiritual, a nossa audição espiritual. Porque muitos irmãos não passaram perto de encruzilhadas, mas por estarem com a ativação espiritual ativa na sua vida, sim, eles sentiram algum cheiro de macumbaria, feitiçaria. Por quê? Porque eles estão andando em espírito. Irmão, por que Daniel não foi comido pelos leões? E a resposta tu já sabe, porque ele estava andando em espírito. E andando em espírito, aconteceu o que aconteceu. Ele foi livre na cova dos leões. Andar em espírito é uma bênção, meus irmãos. Andar em espírito, sim, nós estaremos dando um bom testemunho. Andar em espírito é algo que glorifica o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso será uma bênção na nossa vida, nós andarmos em espírito. A bênção ainda não chegou, mas nós continuaremos andando em espírito, para que quando a bênção chegar, nós venhamos saber administrá-la. Nós não venhamos nos emocionar, nós não venhamos, enfim, nos desviar. Porque infelizmente, meus irmãos, muitos que andaram na carne quando a sua bênção chegou, muitos já estavam, infelizmente, andando na carne quando a sua bênção chegou. E o que aconteceu? Tu olha para dentro da congregação, eles já não estão mais ali. Por quê? Porque estavam na carne. Já estavam andando na carne antes da bênção chegar, infelizmente. E quando a bênção chegou, acabaram se desviando por completo. Mas se nós estivermos andando em espírito, pode ser uma quantia alta em reais. Mesmo assim, nós estaremos a continuar a nos humilhar na presença do Rei Jesus Cristo. Que nem o pastor Diego disse, aquele que anda em espírito não quer viver no raso. Aquele que anda em espírito, aleluias, quer sim se aprofundar nos rios do Espírito Santo. Ele não quer ficar no básico, ele quer ir mais além. Ele quer ser revestido de poder, e isso é mandamento, porque Jesus Cristo disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestidos de poder. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Jesus Cristo, em outras palavras, disse: não ousem fazer a obra de Deus, não ousem fazer a minha obra, não ousem anunciar o Evangelho, se antes vocês não forem revestidos pelo poder de Deus, que vai vindo alto. Imagino eu que, não sendo águas de cachoeira, o revestimento do poder, aleluias, com os olhos da fé eu posso contemplar que sejam águas cristalinas, ou então um óleo de cor de ouro, amarelo puro, que venha descendo do alto trono dos céus. E o que nós vemos, meus irmãos? A verdade precisa ser dita, precisa ser vivida. Muitos estão fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo, pregando em praças, fazendo culto ao ar livre, fazendo visitas na carne, sem estar revestido de poder. Aí depois se pergunta: mas eu estou com peso espiritual, me ajuda em oração, isso, aquilo. Mas por que não atentou para aquilo que Jesus Cristo disse? Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder.
Onde que é Jerusalém? Jerusalém é o quarto, é o secreto. Jerusalém, se tu tem oportunidade de ter, se tu tem esse tesouro na tua mão de ter a chave da igreja, tu tem tempo para isso, tu tem um período para isso, vai para a igreja. Jerusalém é a igreja, abre as portas da igreja, fecha ela, te encerra ali, fica a sós com Jesus Cristo. É uma bênção nós orarmos em grupo, mas como eu irei falar outra vez, os pardais andam em grupos e andam bem baixinho, e as águias andam sozinhas e andam lá em cima, mas não é pecado nós orarmos em grupo. Muitos estão padecendo porque estão indo fazer a obra de Deus sem estar revestidos. Ai de mim, ai de qualquer um se ir fazer a obra de Deus não estando revestido. Por isso, muitos escândalos, por isso aquilo. E Jesus Cristo disse, não há nada em oculto que não seja revelado. A fraqueza espiritual desses será revelada, porque eles ousaram ir fazer a obra de Deus sem estarem revestidos. Mas irmão, o que tem a ver? O tema é ativação espiritual e tu está dizendo ser revestido de poder. Meu irmão, aquele que anda em espírito, automaticamente, no tempo de Jesus Cristo, ele vai ser revestido de poder. Ele será revestido de poder. Em nome de Jesus Cristo. Viver em espírito, andar em espírito. O que é viver em espírito? Viver em espírito é quando pela fé Jesus Cristo vive no meu coração. O que é andar em espírito? O meu testemunho, o meu comportamento. Tem lugares que tu não vai suportar ficar, porque conversações não são boas. Sim, eu posso sorrir a todo momento, é uma bênção sorrir, é uma bênção mostrar os dentes, porém, depende como que eu estou mostrando os dentes, depende como que eu estou sorrindo, depende como eu estou me alegrando, porque o mundo tem que difamar para sorrir, o mundo tem que fazer tantas coisas para estar sorrindo, e nós iremos nos alegrar falando coisas pacíficas, coisas boas, lazeres, uma refeição boa que nós fizemos, num retiro que nós fomos, numa vigília, num evangelismo, coisas assim, estaremos nos alegrando assim. Quando um dia eu e um irmão, falei para um irmão, mas esse irmão é risonho, mas uma coisa pacífica, uma coisa benigna. Sim, eu torno a dizer, quando Jesus Cristo te dizer não vai naquele lugar, não vai. Pode ser o teu parente, pode ser isto, pode ser aquilo. Porque entristece o Espírito Santo toda vez que eu estou num lugar e uma pessoa fala palavrão, toda vez que eu estou num lugar e uma pessoa, ela começa a difamar, toda vez que eu estou num lugar e começa a confusão. Entristece o Espírito Santo, e diz a palavra, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. É o que a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo diz. Então, em nome de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo falar para nós não irmos, não vamos ir. Quando o Espírito Santo falar para nós não fazermos, não vamos fazer. Quando o Espírito Santo falar para nós não comprarmos, não vamos comprar. Quando o Espírito Santo dizer para nós não falarmos, não vamos falar. Porque diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quem anda em espírito, o Espírito Santo diz, agora não é hora de falar, agora é assim, agora é desse jeito. E Tiago disse, sede prontos para ouvir, tardio em falar, tardio para... Sede prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E eu tenho uma experiência, que eu estava em tal lugar, e o varão estava falando, e falando, e falando, e falando. E o Espírito Santo me fez lembrar na hora, na sua palavra, seja pronto para ouvir. E eu me lembrei que era ele. E eu queria falar, mas eu quero falar também, varão. O Espírito Santo me fez lembrar, seja pronto para ouvir. Porque muitas vezes, meus irmãos, vai chegar pessoas que querem desabafar contigo, querem falar alguma coisa contigo. Ele não vai te pedir dinheiro, ele não vai te pedir um paletó, uma camisa, ele não vai te pedir nada, ele vai só querer emprestado um pouco, se assim podemos falar nesse termo gramático, os teus ouvidos emprestados para que tu estejas escutando ele estará fazendo isso. Então muitas das vezes precisaremos ouvir. Viver em espírito é dificultoso, meus irmãos. Eu tenho que voltar a esta palavra da língua portuguesa. Viver em espírito é algo dificultoso, é algo sacrificoso, mas sim, muitos de forma coletiva subirão no arrebatamento. Aleluia, se nós vivermos em espírito. E eu creio que nós viveremos em espírito, e que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém.